Na diplomacia, cada gesto conta, e cada ausência fala. O presidente do Senegal é recebido com honras clássicas, uma cerimônia oficial, tapete vermelho, pompa institucional. Esse tratamento não é apenas simbólico, é a tradução visual de prestígio, respeito e prioridade estratégica. Já Omar Sissoko Embalo, ex-presidente da Guiné-Bissau, é recebido de forma sóbria, quase burocrática. Sem tapete vermelho. Sem banda oficial. Sem acolhimento público. O cenário árido da recepção revela mais do que estilo, revela lugar político. Essa diferença não é estética, é estrutural. Quando um líder é recebido com pompa, ele é posicionado como parceiro estratégico. Quando o outro é recebido com protocolo mínimo, o sinal é claro: desvalorização, distância e talvez constrangimento diplomático. Essa disparidade comunica o que os comunicados não dizem. Que nem todos os convidados são tratados como iguais. Que certos líderes são tolerados, não celebrados. Em tempos de cooperação internacional e escrutínio público, a forma como se recebe é também uma forma de dizer quem está a ser observado e quem está a ser ignorado. A visita do presidente Omar Sissoko Embalo aos Estados Unidos foi anunciada como um marco de cooperação bilateral. O discurso oficial falava de crescimento económico, reabertura da embaixada dos Estados Unidos em Bissau e elegibilidade ao programa Millennium Challenge Corporation. Mas um detalhe passou despercebido por muitos, e diz mais do que qualquer comunicado: os ministros da Economia, Comércio e Negócios Estrangeiros não integraram a delegação presidencial. Em vez disso, acompanharam o presidente, a ministra da Justiça, secretária de Estado da Cooperação Internacional, alguns conselheiros presidenciais e o diretor nacional da Polícia Judiciária. A ausência dos ministros responsáveis pelas áreas económicas e diplomáticas demonstra o verdadeiro propósito da visita. Se o foco fosse realmente a cooperação económica e comercial, seria natural esperar o ministro da Economia para negociar termos técnicos, o ministro do Comércio para discutir investimentos bilaterais, o ministro dos Negócios Estrangeiros para alinhar estratégias diplomáticas. A presença da ministra da Justiça e do diretor da PJ demonstra outro foco: segurança, justiça penal e cooperação em matéria de crime transnacional, nomeadamente, narcotráfico. A composição da delegação presidencial não é um detalhe, é um sinal de pressão e Sissoko não quer que os aliados para o seu segundo mandato e chefias militares se apercebam que ele é pressionado pelos Estados Unidos, que ele é convocado pelo presidente Trump, colocado na agenda com os outros presidentes, mas ele é convocado. O pano de fundo da convocação, ou visita, segundo interesses ocultos. Saibam que a visita de Sissoko aos Estados Unidos não é meramente diplomática, ela está envolta em camadas de negociações sigilosas, pressões geopolíticas e uma tentativa desesperada de reconfigurar sua posição internacional diante de investigações que se tornam impossíveis de ignorar. Bastidores sob vigilância. Negociações discretas com a DEA e o Departamento de Justiça norte-americano revelam um alinhamento em torno de investigações sobre tráfico transnacional de drogas e lavagem de capitais. A aeronave apreendida em pleno dia, carregada de entorpecentes, não foi apenas um episódio isolado, ela catalisou um ciclo de pressão internacional e abriu espaço para chantagens estratégicas. Os temas centrais, corrupção, redes ilícitas e implicações diplomáticas, não serão discutidos publicamente. São pactos costurados nos bastidores, longe do olhar popular, mas com consequências que em breve repercutirão na esfera institucional. Desde o encontro com o embaixador dos Estados Unidos, a viagem estava selada. Não foi uma cortesia, foi uma manobra de sobrevivência. Ele negocia uma saída, envolto num jogo diplomático que envolve riscos, concessões e silenciosos acordos de cooperação. A visita, divulgada sem magnificência, incluindo uma suposta recepção por Donald Trump, é apenas uma fachada simbólica. O verdadeiro roteiro se desenrola nos bastidores, entre arquivos confidenciais, pressões internacionais e trocas silenciosas de informações e favores diplomáticos. Mas os aliados externos e quartéis monitoram. Sabe que os Estados Unidos mantêm Sissoko sob rédea curta, com informações que podem explodir a qualquer momento. Sissoko está cercado, e os aliados externos e do tráfico reconhecem que ele já atua como delator, um X9. Apesar de todo o aparato simbólico, Sissoko embarcou rumo aos Estados Unidos sem pleno domínio do roteiro público que seria construído em torno de sua visita. A viagem, marcada por necessidade e pressões, revelou um líder não preparado para o roteiro que lhe seria imposto, um roteiro redigido por outros, com interesses estrangeiros à frente. Essa ausência de preparo não é só administrativa, é simbólica. Representa o desalinhamento entre soberania e dependência, entre discurso oficial e negociação velada. A visita deixou claro,
Não foi Sissoko quem comandou os termos, mas quem tentou sobreviver a eles. Durante o almoço multilateral com os 5 presidentes, Trump interrompeu o chefe de Estado da Mauritânia com um lacônico: "Não quero gastar muito tempo nisso." Logo depois, voltou-se diretamente a Omar Sissoko Embalo: "Talvez seja melhor acelerarmos, afinal, temos um planeta inteiro. Se puder apenas dizer seu nome e país, seria ótimo." Embalo falou por apenas 1 minuto e 4 segundos, tornando-se o chefe de Estado com a intervenção mais breve e, paradoxalmente, sem conteúdo substancial. Esse ritual diplomático de nome, país, ultrapassa a mera formalidade, transforma-se num filtro simbólico de legitimidade. Alguns líderes são acolhidos com honra, enquanto outros parecem atravessar um escrutínio silencioso, como se precisassem justificar sua própria presença. A palavra marca entrada, mas expõe as zonas onde o poder hesita em conceder reconhecimento. Of iron ore. We produce a lot. And we have a lot of resources in our sea waters, so lots of fishing and whatnot. I don't want to spend too much time on this. But I appreciate it very much. I appreciate it. Maybe we're going to have to go a little bit quicker than this because we have a whole schedule. If I could just say, your name and your country would be great. Thank you, please. Muito obrigado, Sr. Presidente Trump, e sobretudo. Thank you, Mr. President, and for. Começando por proferir a emblemática frase que tem repetido em vários discursos a países pequenos, mas não há estados pequenos, Sissoko disse: "A Guiné-Bissau é um país de paz." Contribuímos e queremos acompanhar a dinâmica do presidente Trump rumo à paz mundial. E podes contar com a Guiné-Bissau. Esta declaração simbólica posiciona o país como aliado ativo dos Estados Unidos, sobretudo em iniciativas de pacificação no Médio Oriente e na gestão do conflito entre Rússia e Ucrânia. Durante o encontro, Sissoko Embalo reforçou o compromisso com a paz mundial, endossando ações diplomáticas norte-americanas, inclusive nas tensões com Moscovo. O discurso sugere solidariedade e alinhamento estratégico com os interesses de Washington. Como pode a Guiné-Bissau acompanhar a dinâmica de Trump, que abertamente se opõe à influência russa, enquanto simultaneamente aprofunda os laços com Moscovo? A frase "podes contar com a Guiné-Bissau", dita a Trump, revela uma solidariedade diplomática explícita. No entanto, recentemente, Embalo também qualificou a Rússia como um parceiro firme. A coexistência dessas narrativas cria um paradoxo simbólico, uma diplomacia que se equilibra entre fidelidades opostas. A política externa de Omar Sissoko Embalo nos últimos meses desenhou uma trilha diplomática que não aponta para alianças sustentáveis, mas sim para um mapa de sobrevivência tática. A visita a Moscovo, realizada a menos de 48 horas do fim do mandato presidencial, revelou não força, mas fragilidade, um gesto desesperado de reafirmação num contexto de abandono internacional. Promessas de bolsas de estudo e cooperação energética não mascararam a ausência de respaldo efetivo. Nenhum líder africano validou o gesto. A CEDEAO silenciou. A Rússia respondeu com cordialidade, mas sem compromisso, como quem recebe não um parceiro, mas uma figura de ocasião. Com o Kremlin como cenário de despedida, Sissoko ressurge sob as rédeas americanas, não por convicção, mas por necessidade. Envolvido em investigações sobre tráfico transnacional, vê nos Estados Unidos não uma aliança, mas um interlocutor inevitável. A Operação de Setembro de 2024, em que a DEA intercepta 2,6 toneladas de cocaína em Bissau, é apresentada como cooperação. Mas os bastidores revelam pressões internacionais, alertas sobre direitos humanos e a reabertura da embaixada americana, símbolo menos de aproximação e mais de monitoramento direto. Embalo está a negociar até a sua permanência no poder, como parceiro geoestratégico. Muda o discurso, redefine os gestos. Mas a cartografia é clara, não há pontes, há fugas. A diplomacia, em seu uso distorcido, vira refúgio para quem corre do que o responsabiliza. Entre Moscovo e Washington, não se escreve uma política externa, apenas a crônica de um isolamento estratégico. Extradições não formalizadas, acordos pouco divulgados e silêncio diante de investigações internacionais enfraquecem os pilares da transparência. A reconciliação com aliados controversos e o uso seletivo de gestos diplomáticos revelam uma política externa sem coerência, pautada por conveniências táticas. O povo fica à margem, sem informação, sem controle e sem participação. Embalo não constrói uma política externa para o fortalecimento do Estado, constrói atalhos para a manutenção do poder.
As oscilações entre Moscou e Washington revelam que a diplomacia é, neste modelo, uma ferramenta de fuga e ocultação. O Estado perde protagonismo, e sua liderança se torna refém de narrativas internacionais que a cercam, a vigiam e a usam conforme seus próprios interesses, e isso é perigoso para o país. Entretanto, enquanto Sissoko muda de lado no tabuleiro geopolítico, enquanto joga às escondidas com interesses estrangeiros, o povo observa, do lado de fora, cada vez mais distante das decisões que moldam o seu próprio destino. Chamam-lhe parceiro geoestratégico. Mas na prática é um aliado conveniente. Inocente no cálculo, egocêntrico na postura. E inconsequente nos compromissos. Um nome no rol das promessas fáceis, sem substância, sem rigor. O que está em jogo vai além das relações diplomáticas, é a própria soberania da Guiné-Bissau que está a ser leiloada, gesto a gesto. Silêncio a silêncio. Negociar como quem vale tudo é ignorar o preço que a população paga. Direitos enterrados. Vozes censuradas. Transparência substituída por encenação. É tempo de parar de assistir e começar a intervir. A urna é mais do que um voto, é um veto ao silêncio. É uma declaração popular de que a Guiné-Bissau não se vende. Se a estratégia é manter o poder a qualquer custo, o povo tem o dever de redefinir esse custo. Que o próximo gesto seja do povo, sancionando nas urnas quem negocia soberania como quem joga póquer. A Guiné é nossa. E na urna, a resposta será firme, não há venda do país. Bem-aja Guiné-Bissau.